Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui da Casa do Caminho. Meu nome é Renata. Estamos fazendo o estudo sequencial do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje vamos estudar o capítulo 126, Ídolos. Sejam todos bem-vindos. Peguem as suas aguinhas para o estudo de hoje. E quem quiser acompanhar também no Evangelho Novo Testamento, nós vamos ler a reflexão de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu aparecendo aqui bonitinho. Me contem aí quem já chegou, se está me ouvindo bem, me vendo bem. Hoje eu tô com a minha mãe aqui de novo. Dá oi aqui, mamãe. Oi. Estamos com a mamãe aqui dando um apoio moral. Otília Colombo, boa noite, seja bem-vinda. Minha mãe deu um oizinho aqui, ela tá aqui do meu lado, viu, gente? Muito bom. Pessoal, enquanto o pessoal tá se conectando aí, como a live fica gravadinha, vamos deixar uns recadinhos, né? Vamos fazer o estudo até o final desse livrinho aqui, até o capítulo 180 aqui no Face. Também voltamos com o nosso atendimento presencial aos domingos em 2 horários, às 9 e às 10h30. E para participar do atendimento presencial domingo de manhã tem que agendar. Para agendar tem o número do WhatsApp da Casa do Caminho na página aí do Facebook. Só clicar lá no botãozinho do WhatsApp e mandar nome e horário que quer participar. Agendem logo, porque hoje mesmo o primeiro horário tinha umas vaguinhas, mas o segundo horário estava cheio. Então, agendem antes de participar. E, pessoal, quem pro atendimento presencial não pode estar com sintomas da Covid, nem com febre, nem com nada. E também tem que ir de máscara, permanecer de máscara, usar álcool gel, tudo bonitinho lá na entrada, tá bom? Também a Casa do Caminho já está com as inscrições abertas para os cursos, tá? São telepresenciais e também pode fazer a inscrição pelo WhatsApp da Casa do Caminho ou presencialmente lá na casa. Temos todos os cursos da doutrina espírita, do iniciante ao mediúnico, básico 1, 2, aprendiz do evangelho, todos os cursos, tá? Quem parou de estudar, convite para voltar. Quem não começou, convite para começar agora, tá bom? Vamos dar oi aqui. Leila, boa noite, seja bem-vinda. Tia Rô, seja bem-vinda, Tia Rô. Tia Rô diz que está tudo pronto. Quando a Tia Rô falar que está tudo pronto, é que ela está com o livro, com a água, com o evangelho. A aguinha, pessoal, coloquem aí, porque depois nas vibrações, na hora do passe à distância que a gente faz aqui na live, o plano espiritual põe os remedinhos aí na nossa água, tá bom? Décio Ferreira, boa noite, Décio. Um beijo para Rosana e para sua turma. Seja bem-vindo, meu amigo. Robério, seja bem-vindo, Robério. Boa noite. Hilda, boa noite, Hildinha. Seja bem-vinda, minha amiga. Maria, seja bem-vinda, Maria. Estherzinha, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Ivonete, boa noite. Seja bem-vinda. Alessandro, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Vai se preparando aí, Ale. Otília Colombo, pedindo vibrações para a família, para os filhos e para os cachorrinhos também. Quem quiser colocar nome aqui na live com as vibrações, pode mandar que a gente direciona as vibrações e depois eu deixo na listinha aqui das vibrações, tá bom? Manda nome, diga se é encarnado ou desencarnado e se for colocar o bichinho de estimação, também coloca lá que é pet, tá bom? Podem mandar. Maria Josete. Josete, meu amor, que saudade de você, minha amiga. Seja bem-vinda. Alessandra, boa noite. Bom estudo para nós. Manuel, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Leonice, boa noite, seja bem-vinda. Airã, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Ótimo início de semana. Manuel, não conta nosso segredo não, Manuel. Robério, seja bem-vindo, Robério. Antônio, Toninho, seja bem-vindo.
O Antônio tá falando assim que está acompanhado de uma pastora evangélica para escutar. Seja bem-vinda. Manda o nome aqui dela, da sua amiga. Seja bem-vinda aí na nossa reflexão. Gisele, boa noite, Gi. Dá um beijo no professor Breno. Sejam todos bem-vindos. Ah, o Alessandro, fica com medo não, ali. Regina Mobará, boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Marilene, seja bem-vinda, minha amiga. Gisele, boa palestra para nós, amiga. Hoje nós vamos fazer uma reflexão maravilhosa. Gi, diga ao professor Breno que já estamos com saudade dele por aqui. Um beijo. Léo, estou em Bela Sombra do Bahia. Léo tá longe, hein, Léo? Aí na Bahia, eu não conheço a Bahia, mas pelo que eu vejo na internet é muito lindo aí, né? E é calor que eu gosto. Patrícia Siqueira, boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Ivonete pedindo vibrações para o pet Billy, para o cachorrinho. Tia Rô também dando boa noite. Josete mandando coraçãozinho. Um beijo, amiga. Tô com saudade de você, viu, Josete? Deis, boa noite, Deis. Seja bem-vinda, minha amiga. Quem mais chegou aqui? Regina. Você viu, Regina, a gente ao vivo lá? A gente estava lá na Casa do Caminho, Regina, fazendo um teste, porque hoje nós vamos ter uma novidade aqui na live, na hora das vibrações. Fiquem até o final, hein? Hoje, na hora das vibrações, nós vamos pôr em prática o teste que a gente fez, né? Vamos orar aí para dar tudo certo. Qualquer dia, a gente está providenciando internet lá da Casa do Caminho, que lá a internet não é muito boa. Aliás, lá não tem internet, a gente usa do celular, por isso que não dá certo. Mas quando a gente tiver internet, eu vou gravar um dia ao vivo lá com o pessoal para vocês conhecerem a nossa casa, que eu sei que tem bastante gente de muito longe aqui acompanhando a live, né? Tem pessoas de outro país, tem pessoal dos Estados Unidos, da Europa, do Uruguai aqui acompanhando nossa live. Então, qualquer hora eu faço uma live lá para vocês conhecerem a Casa do Caminho para quem tá longe. Para quem tá pertinho, né? A hora que vocês puderem, fica sempre o convite para conhecer nossa casa. Melissa, um beijo. Dá um beijo no Matheus. Seja bem-vinda, minha amiga. O Robério, Marilene. Hoje está assistindo com o filho e com a nora. Um beijo pro filho, pra nora da Mari, pra turma toda aí da Mari. A Regina Mobará diz que fico sim. Isso aí, fica aí, Regina, pra você ver a novidade. Não só a Regina, todo mundo, hein, pessoal? Vamos ver quem mais. Hilda, eu também vi que vocês estão aprontando. Viu que a gente apronta? Vai vindo as ideias, né, pessoal? E a gente vai aí tentando trazer coisa boa, novidade, né? Com a ajuda e com o auxílio do plano maior. A Léo, tomara que o sinal aqui fique bom. Isso, Léo. Fica quieto. A gente, quando o celular fica bom, a gente, né, fica sem se mexer para não perder o sinal. Fica forte aí, Léo. Patrícia Siqueira, vibrações para todo o nosso planeta, né, Patrícia? O planeta inteiro nosso precisa de vibração, precisa de nós estarmos com o nosso coraçãozinho aberto em amor, em alegria, para a gente mudar o planeta, né? Terezinha Nunes, boa noite, Terezinha, seja bem-vinda. Um beijo, minha amiga, seja bem-vinda. É isso aí, falta um minutinho pra gente começar nosso estudo. Quem é a primeira vez, a gente bate esse papinho aqui até as 20h30. 20h30 a gente começa o estudo. Após o estudo tem vibrações, passe a distância, agradecimentos e mais um papinho no final, tá bom? Então o estudo a gente começa às 20h30. A gente fica online às 20h20 pra matar um pouquinho da saudade, né? Nem todo mundo está em condições de voltar presencialmente e tem muitos novos amigos aqui da Casa do Caminho através da live, né? Por isso estamos mantendo elas aqui. Muito feliz e muito alegre de receber vocês aqui pela internet, aqui na nossa casa tão amada que é a Casa do Caminho. Muito feliz mesmo. Nós vamos continuar com esse projeto da live. Vamos, né? Para frente nós vamos contando as novidades, mas a Casa do Caminho
se Jesus permitir e o plano espiritual também, manteremos aqui esses estudos, né? Quando acabar esse livro, vamos ver um próximo, para que possamos continuar aí, o pessoal de longe, né? Conectado aí conosco. Elisena, que saudade de você, minha amiga. Um beijo no seu coração. Leila, Carla Silva, um beijão para Dona Iná. Obrigada, Dona Iná, e um beijão para você, viu? A gente fica muito feliz de ter vocês aqui na live. A Carla e vocês, duas lindonas. Em breve estamos todo mundo junto lá na Casa do Caminho, né, pessoal? Já começou a vacina aí, logo, logo já vamos estar junto lá e aqui, como eu disse. Angelina Colombo, boa noite, seja bem-vinda. Deu horário, pessoal? Bora lá fazer uma prece e começar o estudo de hoje? Vamos fechando os nossos olhos para quem assim se sentir à vontade. Elevando nosso pensamento a Deus Criador, envolvendo nosso planeta Terra em muito amor e agradecendo a Deus por ter criado este planeta, agradecendo a Deus pela natureza, pelos alimentos que a Terra nos provém, pelo ar que respiramos, pelo nosso corpo físico, que é esse mecanismo tão perfeito que nos permite aprendermos e atravessarmos as nossas provas. Vamos agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, por todo o seu evangelho, pelo seu exemplo, por ter sido o Cordeiro de Deus, por ter sido o nosso mestre, por estar conosco, por andar de mãos dadas na nossa caminhada. Obrigada, Mestre Jesus. Vamos também conectando nosso pensamento a Dr. José Maurício e a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que nos visita nesse instante, que nos auxilia com a leitura e com o entendimento do livro, do texto, que nos auxilia com as nossas dores do corpo e da alma e que nos amparam a todos os momentos. Muito amor e gratidão a toda essa equipe espiritual maravilhosa que não tem distância e nem limite para nos auxiliar. E assim, envolvidos com o plano maior, vamos dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. Que gostoso, né? Fazer uma prece, muito bom. Vou começar a leitura. Chegou bastante gente aqui, coisa boa. Vou começar a leitura, mas antes vou dar mais uns oizinhos. A Alessandra, que maravilha. E Deilda, minha amiga. Vai continuar, Alessandra. As lives vão continuar. Pode ser que não vai ser tanto eu, né? Vai ter mais pessoas aqui na live, mas Casa do Caminho continuará com as lives. E Deilda, boa noite, minha amiga querida. Um beijo no seu coração, seja bem-vinda. Elza, bem-vinda, Elza. Um beijo. Edna Lúcia, Iraci, Angelina, Robério, todo mundo mandando beijo. Olinda, boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Todos bem-vindos. Vamos começar a leitura agora. Depois, no finalzinho, a gente bate mais um papinho, tá bom? Não saiam da live, fiquem aí até o final. A lição de hoje, capítulo 126 do livro Caminho, Verdade e Vida. Chama Ídolos a nossa lição. Vamos analisar um trechinho do Evangelho de Atos, capítulo 15, versículo 29. Atos dos Apóstolos é as cartinhas escritas. Essa daqui que a gente vai ler é do Lucas, tá bom? Depois, qualquer hora, a gente explica melhor isso aí. Mas tá lá, se vocês folhearem lá o Novo Testamento de vocês, tem uma partezinha que vai estar escrito lá Atos. E aí vocês vão até o 15 grandão e o 29 pequenininho. Tem esse versículo aqui. Que vós obtenhais das coisas, que vós abstenhais. Abstenhais é deixar, não ter mais. Das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, ele está falando, deixa das coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos pensar um pouquinho o que é ídolo, o que é idolatria, né? Vamos aqui pensando junto com o Emmanuel. O texto começa assim. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra.
Essa é, porém, a face mais singela do problema, né? O que ele está falando aqui nesse pedacinho? E muitas religiões ficam atentas só, não posso, sabe aquela coisa, não posso ter uma imagem, não posso idolatrar aquela imagem ou aquela fotografia, né? Que ali não tem nada ali, é só uma representação. Eu sou um pouco flexível com isso, com muito cuidado, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não posso ter uma imagem, principalmente quem já é mais idoso, tem aquele costume de ter uma Nossa Senhora em casa, ou de ter um quadro, uma fotografia com o que seria uma imagem de Jesus, né? A gente não sabe se é aquele rosto ou não, mas o importante é que quando a pessoa olha para aquele quadro, para aquela imagem, ela eleva o pensamento dela, ela pensa em Deus, ou ela faz uma prece, né? Ali, para quem é devoto de Nossa Senhora e outros santos mais. O que a gente não pode achar, o que a gente não pode concentrar é que aquela foto é milagrosa, ou que aquela estatueta ali, seja do material que for, de pedra, de madeira, de gesso, que aquela peça é a que faz o milagre, é aquela peça que nos proporciona, né? Então, se a gente só ter aquilo como uma coisa de lembrança, de lembrar, de levar o pensamento, eu, Renata, não vejo problema nenhum. Mas não é necessário, não é obrigatório. Eu sou obrigada a ter uma foto de Jesus em casa, senão não vou ser abençoada, senão minha vida não vai dar certo. Eu sou obrigada a ter uma estátua de Nossa Senhora da Aparecida, senão minha vida dá toda errada. Isso não existe, tá, pessoal? Não há nenhum pecado em você ter como uma lembrança, como a gente tem fotografia das pessoas, né? Para ter aquela recordação, mas aquilo não é aquilo que proporciona para você, não é aquilo que faz a sua fé aumentar, não é aquilo que te protege, não tem nada a ver, tá? Realmente aquilo é só ou um pedaço de papel, ou um pedaço de pedra, um pedaço, né? Uma representação. Mas o que ele tá falando é que essa idolatria é a das mais singelas, é a que faz menos mal, né? É a mais singela, ele tá falando aqui. Mas a gente aproveita esse gancho para dizer que tem gente que fala, ai meu Deus, eu tenho uma imagem, a imagem quebrou, ai vou ter azar, tudo que tá dando errado na minha vida é porque eu quebrei aquela imagem de determinado santo ou quadro. Isso aí, pessoal, é puro misticismo, isso aí não tem nada a ver, tá bom? Não tem nada a ver. Não é ruim, não é, se quebrar a imagem e você gostava muito, compre outra igual, porque não vai fazer mal nenhum, pode jogar no lixo normal, porque as pessoas têm toda uma ritualística e tudo, né? Então a gente não deve colocar esses sentimentos nessas coisas. Então a gente aproveita para falar isso. Mas o Emmanuel tá falando que aqui é o problema menor. Necessitam os homens exterminar antes de tudo outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma muitas vezes em adoração mentirosa. Quando a gente coloca a idolatria em outra pessoa, né? Só assim, eu idolatro fulano, sem o fulano, né? Tudo na minha vida está ali de acordo com ele, com a palavra dele. Tem pessoa que fala assim, se eu não rezar com pessoa X, minha oração não vai valer, Deus não vai ouvir. Né? Então essa idolatria é perigosa. E outra idolatria é a gente sair da nossa fezinha raciocinada, que é uma fé que a gente está aprendendo. O que é fé raciocinada? É a gente estudar, a gente buscar conhecimento, para a gente discernir, para a gente separar se aquilo é certo ou errado. Então a gente não pode pegar um negócio, nem a própria doutrina espírita, idolatrar a doutrina espírita. A gente tem que estudar, se autoconhecer. É dessa idolatria que ele tá falando que é perigosa, porque senão a gente fica cego, né, pessoal? A gente só olha aquela coisa assim, ó, igual, sabe os bichinhos antigamente, né? É cabresto que fala, pessoal? Não sei se o nome certo é esse, mas coloca aquele tapa-olho assim que o bichinho só pode olhar para frente. Isso é um tipo de idolatria, então a gente não pode tirar os tapa-olho, né? A doutrina espírita é maravilhosa, é riquíssima. Eu sou apaixonada pela doutrina espírita, mas temos que ser críticos, né? Por exemplo, ou a gente idolatrar determinado médium, determinadas psicografias. A gente tem que respeitar o trabalho, tem que ler, mas a gente tem que criticar.
esse médium psicografou, esse teor está de acordo com aquilo que, de acordo com o que eu estudei, está dentro do caminho certo? Está dentro do caminho torto? Eu concordo ou não concordo? Eu concordo por quê? Eu discordo por quê? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente pode, eu vou idolatrar a doutrina espírita e não vou criticar nada. Falou que veio do espírito, já é isso. Não, temos que tomar cuidado. E tomar cuidado com isso que eu falei também. Nós não podemos idolatrar um médium, idolatrar um padre, um pastor, tá? Somos todos seres humanos, estamos todos evoluindo junto, um ajudando o outro. Idolatria faz muito mal. Vamos seguir aqui com a leitura? Refere-se ao versículo as coisas sacrificadas aos ídolos. E o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. Aqui também ele está relembrando, né, que principalmente no tempo de Jesus, hoje ainda acontece, mas muito menos, naquele tempo era muito mais comum, mas existia essa coisa de sacrificar animais ou de construir coisas de ouro e oferecer aos deuses, ao Deus, em troca de outra coisa mais valiosa. Então ele está falando para a gente também tomar que não tem isso, né? Não existe isso daí, pessoal. Né? Então Deus não vai me atender se eu matar uma galinha, não é assim, tá? Pelo menos é assim que a doutrina espírita nos esclarece através do estudo, e para mim, Renata, faz muito sentido, né? Não haver esse tipo de sacrifício. Sabe qual que é o sacrifício que Deus quer de nós, que é valioso de nós? É a gente aprender a perdoar aquela pessoa que pisou no nosso calo. É a gente aprender a orar e a desejar o bem para aquela pessoinha que não tá bacana com a gente, que tá ali pisando no nosso calo. É aprendermos a ser amorosos, principalmente com quem não é com a gente. É buscarmos fazer do nosso tempo, produzir coisas boas no nosso tempo, usar o nosso tempo de forma melhor. É mudarmos o nosso pensamento. Porque, gente, você, né? A gente se conhece pelo que a gente fala. Pelo que a gente vê um dos outros, as atitudes e tudo isso. Mas Deus não. Deus sabe o que está passando aqui dentro da cabeça da gente, o que está passando aqui dentro do nosso coração. Então, mudar, se esforçar, se sacrificar para mudar o coração e a mente, esse sim é um sacrifício que a gente deve fazer, tá bom? Mas oferecer coisas materiais em troca de mais coisas materiais não é o caminho ensinado por Jesus, nem pela doutrina espírita. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Então é isso que ele está falando, que eu disse, né, que não vale de nada eu buscar trocar, fazer essas barganhas aí com Deus, com os espíritos, como a gente queira chamar, tá? Esse sacrifício não vale de nada. O sacrifício que ele chama aqui de virtude é esse da nossa reforma íntima, de sermos melhores a cada dia. Esse sacrifício chega em Deus. Esse sacrifício é bem visto, né? Os primeiros lugares que o mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre. É escapar de grosseira posição adorativa, né? Então é isso, a gente já até falou. Não adianta ficar lá, pegar aquele santinho, botar comida, né? Botar um monte de, sei lá, tem tantos rituais que existem aí, né? Se eu não me modificar por dentro, não vale nada. Eu não necessito, eu não preciso fazer esse tipo de coisa para eu conquistar a minha melhora, tá, pessoal? Eu não preciso de nada, eu preciso mudar meu pensamento e melhorar meu coração. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides
que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Então Jesus, né, quando ele aceitou a cruz, ele aceitou esse sacrifício verdadeiro, né, de mostrar para nós que ele queria mesmo nos mostrar o caminho correto. Então ele não mediu esforços, tá bom? É isso que a gente veio falar hoje aqui nessa lição, para a gente poder refletir, para a gente não pensar que quando a gente ouvir isso da Bíblia, do Evangelho, sobre idolatria, que a gente está se referindo só a idolatrar os santos do altar, igual o Emmanuel falou aqui, dos santos de pedra, dos quadros. Não é só dessa idolatria, está falando da idolatria dos bens materiais, da idolatria de outras pessoas ou de outras coisas, sem a gente ter o discernimento daquilo que a gente está estudando, tá? O mais bacana da doutrina espírita, uma das coisas mais bacanas da doutrina espírita é a gente pensar, é a gente ter a oportunidade, pessoal, de discutir, de questionar, discutir no bom sentido, né? De debater, de buscar, olhar com outros olhos, de buscar outras fontes de conhecimento, para que a gente não caia em idolatria, né? Inclusive, quando essas reflexões que eu tenho feito aqui, é a minha ideia, isso é muito mínimo, né? Tem pessoas que ao ler essas lições enxergam de outra forma, veem outros caminhos. Então, o bacana da doutrina espírita é esta abertura, esta possibilidade de podermos debater, de podermos aprender sem idolatrar. Então, a Renata falou é o correto. A Renata deu uma ideia, uma visão, certo? Mas você deve buscar a sua, né? Pode ser que a sua corrobore com a minha, que a sua você acredite parecido comigo, mas é muito importante ter esta crítica, para que através dessa crítica é que a gente evolui e que a gente não cai nessa idolatria, né? Que a gente possa caminhar sozinho. O grande objetivo, eu penso, né, que o grande objetivo de Deus e de Jesus conosco, com os espíritos habitantes aqui do planeta Terra, é fazer com que nós caminhemos sozinhos, é fazer com que entendamos as lições e que consigamos caminhar sozinhos. Gente, caminhar sozinho no sentido, né, de não depender de não andar de muleta, né? Porque hoje a gente anda muito de muletinha ainda, mas que a gente seja livre espiritualmente falando, que a gente viva num planeta de paz, de harmonia, que a gente possa ter essa boa convivência um com os outros, sem idolatria, com respeito, com fé raciocinada, com tudo isso. Então, essa ideia que eu queria passar para vocês. Ó, como a gente já ampliou a visão, não é? Quantos de nós, quando falava nesse assunto de idolatria, a gente só pensava nos santos de pedra, nos quadros, nessas coisas. Ó, como a gente já ampliou nossa visão. Olha como a gente já consegue olhar diferente, como a gente já consegue abrir nosso coração para um novo aprendizado, para aprender de outra forma, né? Muito bom. Hoje eu terminei ainda 2 minutinhos antes. E hoje, pessoal, nós vamos fazer uma vibração. Vou colocar aqui um convidado especial. Deixa eu até ver se eu já acho ele por aqui. Vamos ver. Eu vou convidar um amigo aqui nosso. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá aqui. Vou colocar ele aqui. E ele que vai fazer as vibrações para nós. Vamos ver. Vamos ver se dá certo dele entrar aqui. Essa que é ele aí, ó. Bem-vindo, Glorinha! Pessoal, tudo bem? Tá todo mundo ouvindo a Ale aí? Manda um oi aí, estão ouvindo. Oi, gente, boa noite. Vamos ver se chegou aqui. Tá preparado, amigo? Tô faz tempo já. Que coisa boa. A partir das próximas lives, nós vamos ter uns convidados aqui para direcionar. Ó, a Gisele mandou um sim, Regina, oi, é isso aí. E aí, hoje nós vamos ter as nossas vibrações direcionadas pelo Alessandro. Vou ficar quietinha aqui
que agora é com ele. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, ligando os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, agradecendo por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais uma oportunidade de fazer as vibrações, por nós e pelos nossos familiares. E assim, vamos abrir os nossos corações, ligando ao Criador e a Jesus. Vamos doar o nosso amor, a nossa alegria, a nossa compaixão ao nosso planeta Terra, que seja envolvido em tanta ternura e tanto amor assim. E assim, vamos doar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa sabedoria e o nosso discernimento aos dirigentes dos países pelo mundo, que possa conduzir a nação da melhor forma possível para a evolução. E também vamos continuar doando o nosso amor, o nosso carinho, a nossa ternura, a nossa alegria, a nossa coragem, a nossa resignação para os nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados materialmente, espiritualmente e emocionalmente, que eles possam se libertar dessas ilusões e assim viverem em paz. E também vamos doar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão e a nossa alegria, a nossa fé e a nossa esperança a todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais e dos seus lares, que eles possam ser fortalecidos com essa esperança. E assim, vamos vibrar com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão aos nossos irmãos e irmãs que se encontram no asilo, que eles recebam o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, os nossos sorrisos, e assim fiquem em paz. E também vamos continuar doando o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão, a nossa sabedoria, o nosso discernimento, a nossa fé a todos os dirigentes de todas as religiões e crenças, para que possa conduzir essa nação em Cristo da melhor forma possível. E também vamos vibrar pelos nossos lares, fazendo transbordar o amor que existe dentro de nós, para cada canto da nossa casa, para cada ente querido que receba essa luz, esse amor, esse carinho, essa compaixão para que possamos viver em harmonia e em paz. E assim, se for permitido, vamos vibrar por nós mesmos, fazendo inundar dos nossos corações o amor, a paz e a alegria, e assim possamos nos tornar a luz do mundo, conforme Jesus Cristo nos disse. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo, por ter direcionado as vibrações. Até a próxima, hein? Logo, logo tem mais convite. Obrigada, amigo. Jesus abençoe.